Eu não sei se a lição de casa, acabando a escala espírita, aliás, é essa a lição de casa pro resto da encarnação, né? É a gente debruçar sobre a escala espírita. E a gente vai puxando daqui, puxando de lá, e a gente vai descobrindo onde a gente vai estando, né? Cada dia num lugar. Essa é a alegria, né? Sempre na mesma ordem ainda. Mas escala espírita é isso. É realmente imaginar um grande mapa que a gente vai se debruçando sobre ela. E às vezes a gente faz o estudo e acha que é só para a gente se identificar onde a gente está. Mas não. É para a gente entender como que a gente passa essas fases. Por isso que é importante a gente debruçar sobre ela. Deveria ser algo normal na nossa caminhada, nós ficarmos pensando aonde nós estamos e como a gente sai desse lugar. Aonde nós estamos, como a gente sai desse lugar. Porque se a gente não pensa nisso, é como se a gente estivesse confortável onde a gente está, aceitando tudo onde a gente está, no sentido da gente mesmo, né, cômodo, e não busca essa mudança, não busca essa progressão, que é justamente o tema que nós entramos hoje, né? Então, nós saímos da escala espírita e nós vamos falar um pouquinho sobre progressão dos espíritos. Então, quando a gente vai trazer esse título, né, a progressão, os espíritos nós já sabemos, né? Os seres inteligentes da criação que habitam o universo fora o mundo material. Lá na questão 76, Kardec, os espíritos trouxeram para Kardec. Quando a gente vai pensar em progressão, o que a gente pode pensar? Imaginando que Kardec apresentou uma escala para a gente, mostrou uma escadinha para a gente, e a gente vai se identificando, conforme eu falei agora. Quando a gente olha para a escala, por isso que Kardec coloca uma progressão. Eu preciso achar um meio de progredir, de avançar. Ele vai querer trazer para nós como que faz para o espírito, de fato, progredir nessa escala. Sair de uma condição e ir para outra condição. Porque essa é a meta do espírito. Por isso a escala espírita ela é bonita, identificamos ali, né, os percalços do caminho. Às vezes a gente não consegue interpretar muito bem onde a gente está, então é normal, às vezes na caminhada, pessoas que se imaginam numa segunda ordem. Ontem eu conversava com um amigo, ele diz, não, eu acredito que eu estou aqui porque eu já melhorei muito do que eu era para hoje, então às vezes a gente tem a dificuldade ainda de se achar ali, né? E tá tudo certo. E hoje a gente vai perceber o porquê que a gente tem dificuldade. O que nos leva, então, quais são os elementos necessários, primeiro para compreender onde a gente está, mais ou menos, que a gente não vai se achar 100%, mas e quais são os critérios necessários para a gente avançar. Se eu penso, por exemplo, numa questão profissional, numa carreira profissional, para eu poder progredir, para ter uma progressão, é preciso que eu tenha alguns critérios. É preciso que eu tenha alcançado alguns objetivos. Da mesma forma, quando a gente vai pensar olhando para o espírito. Então, o que o Kardec quer trazer, ou o que ele quer descobrir agora, uma vez que da observação ele percebeu diversos tipos de classes, como a gente passa para uma outra classe. Porque parece-nos, pelo menos eu tenho essa percepção, eu não conheço uma segunda ordem, por exemplo, mas parece que estar nessa segunda ordem é melhor. É difícil a gente tentar entender por que é melhor, mas parece-nos que é melhor. Assim como a primeira, com certeza, é melhor do que a segunda. Então a gente vai tentar entender qual é o critério essencial e o que Deus tem feito para nós, para que nós possamos realmente avançar. Porque a gente precisa pensar assim, nós falamos sobre a matéria e sobre o espírito. Então nós temos Deus em cima, como a inteligência de tudo isso, nós temos o princípio material, nós vamos ter que voltar nisso sempre. O princípio material ou o mundo material, vamos pensar assim, porque vamos evoluindo um pouquinho.
Nós temos o princípio espiritual, mas nós como espíritos, então quando a gente olha a realidade de nós e o mundo, nós temos Deus, inteligência suprema, o mundo material e nós espíritos. E nós precisamos, no mundo material, progredir. De que forma isso acontece? Como a gente acha o equilíbrio, uma vez que os dois elementos precisam estar em harmonia? Porque senão não teria sentido o mundo material evoluir e o espiritual também. Então tem que ter um equilíbrio, uma harmonia entre o mundo material e o mundo espiritual. Se nós estamos passando experiências no mundo material, eu preciso pensar o que isso significa. Como Deus tem me dado oportunidade a partir disso. Porque se são dois elementos distintos e eles estão unificados, há um propósito. O ser espiritual e o mundo material. Então vamos entender um pouquinho pela ótica divina, sempre é isso, o que nós estamos fazendo, como nós vamos avançar, como a gente se melhora e como que Deus vai estabelecendo essas normativas. Porque se eu pensar assim, nós trouxemos o exemplo da questão profissional. Há alguém acima daquele cargo que definiu quais são as metas necessárias para que haja uma progressão de cargo. A mesma coisa com a gente espírita. Só que eu preciso entender esses elementos necessários. O que eu preciso? Porque uma progressão não é algo que vira a chave de uma hora para outra. É algo que parece, pelo menos na minha interpretação, de que eu preciso passar por etapas. Quando eu olho as classes, não me parece tão simples, se eu imaginar um degrauzinho, subir um degrau atrás do outro. Uma encarnação atrás da outra, passando pelas classes, não me parece ser assim. Então, o que nos falta para compreender como eu passo essa fase? Uma que seja. Porque se a gente for pensar, vamos pensar que nós estamos lá na nona, vai? Como a gente sempre leva a gente lá na nona. Se eu for pensar até a primeira, eu precisaria passar 9. Ainda que, numa ilusão, numa maluquice, eu imaginar que eu passe de uma classe a cada encarnação, daqui para frente, que a gente ganhou conhecimento disso, né? Não para trás. Quanto tempo vai faltar? Então, o caminho é muito distante. Só que já faz parte do aprendizado eu compreender que o caminho é distante. Porque senão eu não dou muita importância e falo, daqui a pouquinho eu estou lá. Ou eu vou olhar para a minha condição e falar, do jeito que tá tudo bem. E eu não acho que preciso estar numa segunda ordem porque eu não vou ter benefício nenhum. Então é esse o ponto que a gente precisa trazer na perspectiva, tá? Então vamos lá, na questão 114. Alguém quer trazer alguma dúvida, algum pensamento da escala para contribuir alguma coisa? Não? Bom, Kardec então, quando ele observava as comunicações, ele percebia que havia diversos tipos de espíritos e diversas naturezas. Tinha aqueles que eram bons, tinham aqueles que eram maus. Ele percebeu que tinham aqueles que eram sábios, tinha aqueles que eram pseudo-sábios. Ele percebeu que havia os levianos, pensando nas classes, né? E aí surgiu a dúvida que ele coloca na questão 114. Será que, então, todos são iguais? Ou será que, desde quando foi a origem desse ser, ele já era dessa forma? Será que ele muda ao longo do tempo? Porque se a gente for pensar na condenação eterna de um espírito, a gente vai pensar que uma única vida, o que aquele ser foi na vida, ao desencarnar ele continua sendo eternamente aquilo. Uma pessoa que foi má, ela vai desencarnar, vai ser condenada eternamente ao inferno ou a um local físico e ela fica dessa condição sempre. Era isso que a gente tinha naquele tempo, mas ainda hoje. Porque nós ainda estamos nos submetendo à ideia do mundo material e do umbral.
Então precisamos tomar um cuidado. Então vamos entrar na pergunta. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou seja, eles já são criados ou bons ou maus. Então a natureza dele não é essa. Quando eu olho o Leonardo ainda traz, é mal porque ele foi criado, a natureza dele é assim. Olha só como que é complicado a gente, tá tudo certo, vocês estão afirmando certo, mas olha como é complicado. A partir da hora que eu entendo que não, eu preciso olhar para o outro de uma outra forma. Mas essa natureza pode ser uma justificativa também, pode. Como assim, Rô? Às vezes uma mãe tem um filho que não é legal, ela fala, a natureza dele é assim. Deus fez ele assim. Deus fez ele assim. Já nasceu com essa moral desse jeito. Ele é assim mesmo, a gente tem que entender, né? Nunca vai mudar, porque Deus já, desde a origem, colocou ele com a moral má. E quando a gente acha que a gente já está com a moral boa, a gente também não precisa mudar, porque a gente acha que a gente já chegou aos extremos. É uma bela desculpa. Então, os espíritos são bons ou maus por natureza. Então, eles trazem essa qualidade, ou boa ou má, desde a sua origem. Desde a origem. E aí ele continua perguntando. Ou são os mesmos espíritos que se melhoram, né? Tornam-se melhores e se ajustam, né? São os próprios espíritos que se tornam melhores, que se ajustam, que se refinam. Então, se os espíritos afirmarem que sim, quer dizer que nós temos uma longa escala de aperfeiçoamento para frente, uma longa escala de melhora. Então Kardec está falando, não foram criados bons ou maus, porque existia ou existe uma crença que tem vezes que Deus faz espíritos maus para tocar o mal, e tem vezes que Deus faz os espíritos bons para cuidar das coisas do bem. E tem nós aqui jogados ao pecado capital que estão mais, né, inclinados ao mal. Essa é a crença que a maioria de nós chega até a doutrina espírita. Que ainda que a gente tenta sobrepor a ideia, muitas vezes é dela que a gente parte de muita coisa. Então vamos ver o que os espíritos responderam. Então vamos lá. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? São os mesmos espíritos que se melhoram. Se são os mesmos espíritos que se melhoram, não existe então condenação eterna. Até porque se existir uma condenação eterna, se eu desencarnar, a condenação eterna eu tenho que falar, se eu morrer, a condenação eterna é essa. E eu ficar eternamente mal e ir para o inferno, ou se eu for direto para o céu, eu não tenho mais condição de mudança. Os espíritos estão dizendo não. São os mesmos espíritos que, ainda quando maus, eles se melhoram, eles acham meios de se tornarem bons, ou de melhorar. Melhorar é uma progressão. Pode ser que eu não faça mais tanto mal quanto eu fazia no passado. Eu já melhorei. Nós vamos progredindo. É igual nós falamos. Hoje a gente olha algumas coisas e acha errado. Mas 10, 20 anos atrás a gente fazia também. Só que os espíritos mais avançados, eles olham para nós entendendo que nós ainda estamos nessa progressão. Que a gente acha que está fazendo tudo 100%, mas a gente está no meio do caminho. Então eu estou dizendo, são os mesmos espíritos que se melhoram. Melhorando-se. Então, aqui vamos brecar um pouquinho na resposta. Ele pode não se melhorar também, certo? Melhorando-se, ou seja, para a continuidade da resposta, o espírito tem que se melhorar. E ninguém falou aqui, os espíritos não falaram assim, Deus melhorando ele,
é melhorando-se. A resposta começa a trazer um compromisso pessoal, uma responsabilidade pessoal. Então, ele se melhorando, passa de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, nós falamos das ordens, é preciso que a gente melhore para poder passar de uma ordem para outra. Na resposta já tem uma condicional. Eu posso não melhorar, e não melhorando, eu não passo de ordem. Tudo bem? E se eu melhorar, eu vou passar de ordem. Então, de quem é a responsabilidade de passar de uma ordem para outra? Nossa. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Então, mudamos a nossa natureza por esforço próprio, e pelo esforço próprio a gente pode passar de ordem, passando de classes e indo para uma outra ordem. Tudo bem até aqui? Deus nos ajuda. Até porque Ele está como inteligência suprema e nós estamos vivendo essa experiência que Ele nos deu. Exatamente. Quando eu olho para a escala espírita e a gente se debruça nela, como eu falei, ali é uma fase transitória. Todo mundo entendeu isso? Não é definitivo o local que nós estamos. Porque se for definitivo, eu posso cruzar os braços e falar, eu vou ficar aqui, não tenho o que fazer, Deus me obrigou a ficar aqui, eu vou ter que ficar e acabou. Vamos entender a responsabilidade que as respostas vão colocando. Oi, Dani. Ordem, não classe, né? Eu falei das ordens, mas é que eu pensei dentro das ordens das classes. É uma pergunta que se é proposital, se ordem não devia ser classe, porque até então ele está tratado de ordem daquelas três e as classes, né? Quando a gente... Boa colocação. Quando a gente pensa em ordem, a terceira ordem, ainda há predominância do mal. A segunda ordem, predominância do bem. Então, para a gente sair dessa condição, passar de ordem, eu preciso deixar o mal e ganhar condições do bem. É justamente aí que nós vamos caminhar. Nós vamos entender justamente isso. Por isso que eu falei assim, às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa e que está super bom. Tá? Estamos vivendo bem. Mas os espíritos superiores acima da gente vai olhar e vai dizer, não é tão bom assim quanto você pensa. Já não é tão ruim como estava, mas ainda é meio ruim. Você não é tão egoísta, mas você ainda é egoísta. Né? Assim, né? Quando você subiu uma escada, o primeiro degrau é difícil você subir. Quando você sobe, nossa, eu subi, né? Mas quando você olha, tem mais degraus. É isso que você quer dizer. E quem está em cima da casa está falando assim, mas tem muito ainda. E ainda tem muito para subir, né? É isso aí. Então, você vai melhorando, não é assim, aquela coisa, não, daqui você não vai melhorar mais. Vai, só que depende do esforço de cada um. E é individual. Exatamente. É individual, né? É individual. Então, o que o Dani destacou para a gente é muito importante, porque quando a gente olha pela ordem, a ordem muda a perspectiva do mal para o bem. E é esse o caminho. Então vocês vão entender ao longo do estudo de hoje, que é aí que nós vamos ter que entender como que sobe. Quais são as qualidades e os critérios para subir. Tá? Tudo bem? Podemos avançar? Nivaldo, pode falar. Mas por que a gente tornou-se bom ou mal? Não, não vou, vai entrar agora. Nessa questão eu te respondo. Pode ser? Pode. Então vai. Porque, ele perguntou assim na 115, dos espíritos, nós então, uns terão sido criados por Deus desde a origem, bons, e outros maus. A gente foi criado, ele está perguntando, então tá bom, se a natureza nossa não é boa e má, nós somos criados então, bons ou maus? Deus nos criou desde a origem, bons ou maus? Eu vou chegar na tua resposta, tá? Aguenta, fica tranquilo. Porque se Deus nos criou assim, Ele também queria que a gente ficasse assim. Só que se nós imaginarmos que pode ser que de vez em quando Deus erra,
Uma fábrica também, lá na produção, tem hora que uma pecinha sai errado. Se eu imaginar que Deus erra, ou que ele criou algum elemento mau e algum elemento bom, porque eu olho espíritos elevados que são bons, eu olho para mim e falo, nunca que eu vou ser isso. Então, com certeza, Deus errou. Só que se Deus errou, ele foi injusto, porque ele beneficiou um outro em detrimento de mim. Então ele perde uma qualidade dele, ele deixa de ser Deus. Então, dependendo da resposta que os espíritos dizerem agora, eles colocam toda a resposta 1 do Livro dos Espíritos água abaixo. Todos os atributos divinos pode ser que se perdem nessa resposta, se eles errassem na resposta. Então vamos lá, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Então vamos colocar por partes aqui, ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. O que a gente consegue extrair dessa frase, pessoal? Vamos lá. Todo mundo igual. O que é todo mundo igual? Porque quando eu vou pedir direitos iguais, não é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui. Quando eu quero os mesmos direitos da Cidinha, por exemplo, nós não estamos falando o que a resposta está trazendo aqui. Porque às vezes eu cheguei agora no avião e eu quero o mesmo direito da Cidinha de sentar na janela. Uai, Deus não é justo? Eu quero as mesmas oportunidades. Então vamos lá, ó. Primeiro, ó, terão sido criados bons ou maus? Sido criado, ou seja, desde a origem. Então nós temos que entender a origem, para entender onde a gente está hoje. Se eu não entender a origem, como tudo começou, por que eu cheguei aqui, é difícil eu aceitar que de repente agora eu não tenho a posição da janelinha que a Cidinha tem. Então, ó, Deus criou todos. Todos é o sentido de partida de todos. Todos têm uma partida do mesmo ponto. Ninguém começou 1 metro à frente, 2 metros à frente, 10 encarnações para frente. Ninguém começou na segunda ordem. Todos nós começamos do mesmo ponto de partida. É o ponto de partida universal. Todos nós. Aí ele vai explicar como é essa partida. Da onde é essa origem? De que jeito, de que estado que a gente é criado? Então, Deus criou... Vai lá. Quando você fala que sai do mesmo ponto, portanto, em umas aulas passadas, você comentou que Deus sempre está criando, né? E a criação nunca acontece sempre no mesmo momento, né? Vai ter um período acontecendo. Analogicamente falando, vamos dizer assim, um nasceu hoje, ou melhor dizendo, um nasceu 1 semana atrás, outro nasceu ontem, e hoje e teve mais alguns que nasceu hoje, entendeu? A evolução de uma semana, para algumas situações, é bastante, né? Para um dia já é alguma coisa, né? Mas aí agora, nesse mesmo momento, você está falando para mim que todos partiram do mesmo lugar? Então, todos partiram da mesma origem, do mesmo estado. Boas. Isso. Porque senão, eu de 87 para alguém que de 2000 tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Poderíamos pensar, né? E se fosse para trás, também é a mesma coisa. Ele está trazendo assim, ó, todos os espíritos têm o mesmo ponto de partida. Aí ele vai explicar, ó, simples e ignorante. Todos nós somos criados desde esse ponto zero, marco zero da nossa existência, simples e ignorantes. Não é em relação ao tempo. Ao estado nosso. A natureza nossa. Conhecimento zero. Então ele está colocando, ó, simples e ignorante, isto é, sem saber. O que é o sem saber? Sem conhecimento. Conhecimento do quê? Do que é bom, do que é ruim, do bem, do mal, né? Do bem e do mal. Então todos nós somos criados sem conhecimento nem do bem e nem do mal.
Nem de nada. Vaziozinho, podia pensar assim, né? Não é, mas é. Agora, quando eu ganho conhecimento de alguma coisa, de verdade, com experiência. Então vamos tentar de novo trazer os espíritos do céu aqui, ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem experiência. Sem experiência eu não sei. Eu não sei o que sentir, eu não sei o que escolher, eu não sei nada. Eu não tenho experiência de nada. Eu cheguei aqui sem experiência. Então pode ser que eu acerte tudo daqui para frente, pode ser que eu erre tudo. Eu não tenho experiência. Teoricamente, tudo vai ter que ser um chute. Ou eu vou ter que começar a viver as experiências para errando ou acertando nas escolhas, a partir daí eu começar a me encher um pouquinho de experiência. Simples aqui não é simples na humildade, porque a gente acha assim, não, fomos criados humildes, e aí nós vamos perdendo a humildade. Simples aqui é como um elemento lá da química, é simples, único, individual, sem nada agregado a nós. Começou do zero. Então por isso que quando a gente olha para cada um de nós, nós temos os mesmos privilégios que Deus deu a todos. Seja para um espírito muito elevado, seja inclusive para alguém que é muito pior do que a gente. Por isso dizer que Deus é justo. Todo mundo começou do zero. É isso que ele está dizendo para a gente. Depois a gente olha um e o outro e fala, mas nossa, minha vida é diferente dele, eu tenho isso, outro não tem. Aí você entender como que essa mudança aconteceu. E os espíritos vão levar a gente a pensar nisso. Mas se a gente não pensar desse ponto, eu vou sempre culpar Deus pela posição que eu estou. De não entendimento do bem e do mal. Aí eles vão seguindo na resposta aqui, ó. Então vamos lá. Então Deus criou todos os espíritos, todos, simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Deus deu a mesma condição a todos, lá na origem. A cada um, então agora o processo é individual. Eu estou vivendo no coletivo, lembra que nós falamos? A experiência é no coletivo, mas é individual a transformação. Às vezes num grupo de 1000 pessoas tem um que se transforma, às vezes nenhum. Porque a experiência é individual. Então ele começou aqui, ó. Como que Deus vai fazendo então? Ó? A cada um deu determinada missão. Só que eu estou pensando em missão como algo muito grandioso. E missão, muitas vezes, é uma tarefa educativa. A missão, às vezes, de um pai é cuidar, colocar a criança na senda do bem. Nesse começo aqui, às vezes, a missão é simplesmente eu me manter vivo. Então não são missões, aqui não estamos falando de missão grandiosa, estamos falando de um espírito que está começando, a partir da origem. Como que ele vai ganhar experiência, ganhar conhecimento, aprender. Mas esse aprender também depende do meio onde ele foi inserido, né? Perfeito. Então agora ele vai falar o que ele vai fazer para a gente, ó. A missão é individual, né? Individual. Tipo, caridoso, né? Não, é individual. Cada um tem o seu ponto. Como que a gente vai pegar? A gente vai pegar desde a origem e como que a gente vai chegar à perfeição? Nós. Ok, se eu levar a humanidade junto, o meu mérito é muito, mas é nós. Porque pode ser que eu leve a humanidade toda e eu por dentro me transformei, foi só uma aparência, eu não fui. Se ele foi inserido em locais diferentes, as condições também são diferentes? Então vamos chegar lá. Nós vamos falar sobre isso, eu posso antecipar, mas nós vamos falar isso lá na escolha das provas. Que é logo, daqui a pouquinho, é a sequência talvez não chegue hoje, mas é a sequência. Mas aqui dá para a gente entender um pouco isso. Ó. Então a cada um deu determinada missão. E essa missão tinha um propósito. Qual era o propósito dessas experiências que Deus vai colocando? Ele vai falar agora, ó, esclarecer e fazer chegar progressivamente
Progressivamente é o título do nosso estudo de hoje. Certo? Progressão dos espíritos. Então vamos lá. Ó. A cada um deu determinada tarefa com o objetivo de esclarecer o espírito quanto ao que é o bom, o que é o mal, o bem e o mal, e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Então todos nós somos criados com um objetivo. Já está definido esse objetivo. Não tem como falar, fulano de tal não vai fazer parte desse programa. Não, todos os espíritos vão fazer parte desse programa. Deus vai nos dando tarefas para que a gente possa se esclarecer de como chegar à perfeição. Mas quando você coloca ali, cada um, eu posso entender que a minha tarefa é diferente da sua. Mas com o mesmo objetivo de progredir. Porque a gente, lá na Escola das Provas a gente vai falar sobre, mas assim, ó, só para responder as duas. Talvez eu imagine que para eu aprender tudo aquilo que Deus quer que eu aprenda, em questão de moral, de intelectual, eu preciso passar por todas as experiências, todas. Então até ele vai dar esse exemplo na resposta lá nas provas. Ele vai falar assim, olha, às vezes alguém pede para vir com a prova da riqueza. E pode ser que com a riqueza, ele nunca veio com essa prova. E com a riqueza, ele faça muito bom uso disso, leve as pessoas ao progresso, aplique muito bem isso. Ele não precisa passar, muitas vezes, por outras lições da riqueza, porque ele já aprendeu como bem aplicar isso. Então, uma vez que eu aprendi, eu não vou desaprender. Isso aqui nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, hoje ainda. Mas pode ser que, de repente, ele venha com essa prova e ele aumente ainda mais a avareza. Pode ser que ele pegue e complique ainda mais a situação dele, que ele não precisaria passar por provas tão dolorosas que ele vai ter que passar, que foi decorrente das escolhas mal feitas que ele fez. Então, conforme vai dando essas tarefas, o resultado que a gente vai tendo são o que encadeia a próxima. Às vezes eu não preciso passar por determinadas experiências porque eu aprendi. Às vezes eu olho para alguma situação e falo assim, ó, nossa, mas aquele rapaz lá, você viu o que aconteceu com ele porque ele está fazendo uma situação tão ruim, ele está usando tão mal o dinheiro dele, por exemplo, e olha o que ele está trazendo para a vida dele, acabou com a família, acabou com isso. Ah, eu não quero, eu vou aprender como faz, sem viver essa experiência. Numa próxima oportunidade, Deus vai falar, então vai, eu já aprendi, então para mim, passo tranquilo. O Ivan queria completar? É bom lembrar que o ponto de partida é sempre Zero, né? É andar, né? É chorar, na verdade, né? É que quando a gente escuta, a gente se localiza aqui, onde nós estamos agora. Não, o ponto de partida foi lá atrás, no planeta primitivo. Hoje nós já estamos no expiação e prova. Mas então não tem um espírito zeradinho aqui, próximo da gente? Zeradinho? A gente acabou Não. de chegar? Não. Porque a gente já tem experiências. Muito do que nós estamos vivendo agora são de experiências mal vividas, inclusive. A inteligência é igual também para todos os... Começa do zero. Tudo do zero. Tudo do zero. Mas aí tem uma ponta casa dele. Voltando lá, ó. A cada um deu determinada missão. Se a gente está no zero, as missões não são iguais. Não necessariamente, mas pode ser também, concorda? Você está numa sala de aula e fala, escreve uma... o objetivo é o mesmo, perfeito. Então, mas começando do zero nessa missão, eu ainda não posso escolher uma prova. Não, ainda não. Tanto que ele está falando... exato. Aí, voltando nessa missão que ele me deu. Ele deu para mim, deu para todo mundo. Como eu vou saber o bem e o mal se é a minha primeira missão? Nossa, tá lá na frente. Vocês vão me obrigar a avançar muito. Mas é antes. Ele fala assim, eu vou aí já, paixão. Ele fala assim, eu vou adiantar um pouco. Ele fala assim, se a gente não tem condição de alguma prova, Deus nos supre no que nos falta.
como uma mãe ou um pai supra a criança quando ela não sabe as coisas ainda. Sim, porque se ele der missões muito diferentes aí, Não, aqui ele está dando, faz uma bolinha com a massinha. é uma bolinha que eu quero. Você É. vai pensar que ele é perfeito. Ô paixão. Mas todos vêm com a destinação da felicidade. Perfeito. Todos chegarão mais cedo ou mais tarde, dependendo do esforço de cada um. É isso. Independente do tempo. Perfeito. Tá, então vem todo mundo novinho, é inserido tudo em meios semelhantes, e aí vamos ver o que você faz. Aqueles que foram, vamos pensar nesse formato que você está falando, né? Então vamos supor que Deus fez na produção, veio 100 espíritos numa esteira. Não é nada disso. Ele vai pegar esses 100 e vai falar, olha, para esses daqui, fase 0. Eu preciso determinar tarefas para ele começar a ver como que eles vão se sentindo nessas tarefas. Um vai se dar bem, outro vai fazer errado. Daqui a pouco, O que leva ele a fazer bem, a fazer errado ou a fazer o certo? eu posso te levar numa experiência, eu vou trazer na mesma questão do dinheiro. Eu vou te levar no mercado e te coloco assim, olha, eu vou te dar 100 milhões para você. Você fala, eu faço o que com isso? Problema seu. Depois a gente conversa. É seu, tá na tua conta, o cartão é aí, faz o que você quiser com ele. Eu quero te dar essa experiência, vou pôr 100 milhões na tua conta agora. Aí você volta daqui a pouco, é a história dos talentos, né? Aí, quer dizer, você não precisa ter experiência, aí você começa, bom, deixa eu ver aqui, eu usei 100 reais aqui para quê? Ah, comprei lá, não é isso, mas vamos lá, comprei um pudim, né? Aí eu vou lá, não, vou comer só isso aqui nos prazeres do mundo, então eu vou usar isso aqui só porque eu gostei dessa sensação, então eu não vou fazer nada. Pode ser que você falar, quer saber, eu vou dividir, e aí todo mundo ficou feliz, todo mundo pegou desse valor e multiplicou. Ah, eu aprendi que então eu vou por esse caminho. Então, agora eu preciso adquirir conhecimento. Qual é o ponto? Nós somos ignorantes na origem. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu não sei o que é o bem e o que é o mal. Eu não sei nem o que é Deus, nem lei de Deus, eu não sei nada disso. Na minha cabeça, pensando assim, se fosse um joguinho de videogame, né? Tem várias fasezinhas, aí você tá lá no começo, não tem experiência nenhuma, você vai começar na primeira fase. Vamos supor que é um RPG da vida, né? Você tá lá solto no seu mundinho, você pode fazer o que você quiser. Só que aí, de repente, você tá andando, você tropeçou no buraco, você vai ralar o joelho. Se você viu o buraco, você teve instinto de pular ele, ok, né? A lógica seria mais ou menos essa. Aí, conforme eu vou ganhando as experiências naquele mundinho, eu consigo ir com o próximo que tem mais desafios. Só que pode ser que nessa ideia que você está falando, tá certíssimo. Então lá, eu tô num videogame, primeira vez eu andei, caí no buraquinho, morri. Bom, segundo passo, eu vejo o buraquinho, eu posso pular. Ou o instinto de primeiro já me fez pular. Mas pode ser que toda vez que eu caio, eu gosto daquela dorzinha no joelho, aí eu caio. Aí eu passo de novo, eu caio de novo. De novo, eu caio de novo. É que nem um cachorro no poço, né? Então a gente olha para quem está no mal e esses são espíritos resistentes a um absurdo. Eles têm uma força danada. Porque nós somos nós, né? Porque tá ruim a situação e nós estamos ficando na mesma posição ali. Nós somos uma resistência violenta. O dia que a gente virar a chave vai ser um foguete. Eu acho que, né? Então vamos continuar aqui. Então vamos lá. A cada um deu determinada missão, determinada tarefa, com o objetivo de aprender, ou seja, de esclarecer o que é o certo e o que é errado, e de fazer chegar progressivamente, então é fase a fase, à perfeição, certo? Vamos chegar à perfeição. De que forma? Pelo conhecimento da verdade. E para nós nos aproximarmos, então, de Deus. Então nós falamos que todos nós já nascemos, já surgimos, já fomos criados desde a origem com objetivo. Nós já falamos isso quando falamos na questão 113. Ele está repetindo isso, vamos voltar na questão 113 ali. Mas aí ele finalizou essa partezinha, ó. Nesta perfeição que Deus espera que a gente chegue, é que eles encontrarão a pura e eterna felicidade. Não é a felicidade que a gente conhece, a gente não conhece essa felicidade. Quando a gente chegar na perfeição,
é que a gente vai entender o que é realmente essa felicidade. Então vamos voltar à questão 113, ó, que nós fizemos acabando a escala espírita. Ó. Lá na primeira classe, cláusula única, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus, desde a origem até todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição, então veio somando gradativamente. Somado a soma da perfeição, de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas. Não tem mais que passar pelas provinhas que Deus está dando, porque já aprendeu tudo. É essa classe aqui. Essa primeira ordem. Nem passar por expiação, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Ué, é o que ele falou aqui. Aproximar de Deus. Esses espíritos já chegaram ao objetivo. Já se aproximaram de Deus, que era um dos objetivos. Gozam de inalterável felicidade. Vamos voltar. Gozam de eterna felicidade. Não altera. É inalterável. Então, lá na primeira ordem, eles já falaram para nós, lá, gozam de inalterável felicidade, por não se acharem submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Então, da origem, Deus espera que a gente chegue até essa condição de espíritos puros. Primeira ordem. Esse é o objetivo nosso, de todos nós. Então, se a gente não sabia qual era o propósito nosso, está explicado. Por isso que eu falei, vamos abrir escala espírita todo dia e tentar entender se a gente está compreendendo tudo isso. Não é, põe na porta da geladeira, até põe despertador. Né? Então, nós falamos sobre essa questão ontem, nós até comentamos aqui sobre ela. Ó. Então, vamos lá. Porque nós estamos buscando uma felicidade eterna, que a gente não conhece. Então, nessa questão, vai trazer os caracteres da lei natural. Kardec perguntou assim aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Então, Deus nos deu tarefas, nós estamos falando dessa lei, nós estamos vivendo essa lei. O professor deu uma tarefa para a gente, nós estamos vivendo a lei do professor. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Se eu quiser fugir da tarefinha educativa que Deus me deu, eu vou colocar em risco aquela felicidade que ele falou. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Então, se nós aceitarmos todas as tarefinhas que nos são dadas, cumprir aquela tarefinha, nós vamos passar de ano e vamos ser felizes. É o que ele está colocando. E essa tarefinha nos mostra o que devemos fazer ou não devemos fazer. Lei de Deus é tranquilo. É igual a pessoa fala, é mamão com açúcar, entender a lei de Deus. Né? Então vamos lá. Então, como que a gente faz para chegar a essa felicidade, né? Essa felicidade inalterada, né? Se a gente preferir, como que a gente sai desse estado de ignorância nosso, sem conhecimento, sem experiência? Passando pelas provas, então Deus deu as tarefinhas, né? Passando pelas provas, nós não estamos falando de expiação. Aqui não sou eu colocando nada para eu reparar nada. É só aquilo que Deus está colocando para a gente aprender. É na origem, eu não tenho nada que expiar, nada, na origem. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, determinada tarefa que Ele nos deu, a gente vai passar por aquela tarefa e vai aprender, ganhar conhecimento daquilo que nós vivemos, daquilo que a gente vivenciou.
certo? Eu vou ganhando conhecimento até conseguir chegar ao estado de perfeição. Tudo bem até aqui? Então Deus nos impõe, nos coloca, não tem como falar, não, Deus, essa eu não quero, eu preciso passar por aquela experiência. Porque Ele tem um projeto com a gente. E para a gente poder avançar nesse projeto, Ele tem que nos impor isso, nos submeter a isso. Aí é o que o Nivaldo perguntou, né? Por que uns são bons, outros são maus, né? Já que foram criados simples e ignorantes, né? Então, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Alguns aceitam, compreendem melhor aquilo que Deus vai colocando. É igual um aluno na escola, tem gente que se dá melhor com algumas provas, com algumas tarefas. Então, esses que estão mais aceitando mais, entendendo mais, compreendendo mais, é os que chegam primeiro. Outros só a suportam... Ah, não? Não? Só uma coisa assim, por exemplo, aceitar não significa você ser assim, Deus quis assim. Não é essa a ideia. Não. Não é um aceitar cego, né? Então você tem que buscar e tentar entender qual é a missão e buscar o melhor dentro daquilo. Por isso que um diferencia do outro. Perfeito. Um é diferenciado do outro por essa conta. Perfeito. Então, eu começo a compreender a lei de Deus. Aí eu compreendendo a lei de Deus, então vamos supor que nós já compreendemos o que nos é possível. Aí as situações começam, algumas tarefinhas nos são enviadas. As situações da vida vão chegando. Eu vou aceitando, submisso, no sentido de eu vou vivendo aquilo sem parada, eu vou entendendo que faz parte do processo, eu vou aprender com aquilo, vou extrair experiência, vou extrair conhecimento e continuo. Ou então, e aí eu avanço mais depressa, ou então é o que ele coloca, outros só suportam aquilo que Deus envia reclamando. Essa vida é difícil. E não sei o que, e não aprende nada, porque só murmura, só reclama, a vida parece uma obrigação, eu vou passando arrastado, então primeiro é a escola, depois é a faculdade, depois é o trabalho, depois é o lar, depois é a família, depois é... E sempre é isso e não vejo a hora de aposentar e desencarnar e acabou. Então a vida inteira, a experiência toda, daquela missãozinha que Deus deu, a gente não tirou nada de proveito daquilo. O espírito é bom, faz coisas boas. Certo. Ele já aprendeu, ganhou conhecimento. Tá. Ele vai ser reencarnado, ele vem aqui para espiar alguma imoralidade, ele escolhe fazer coisa errada ou as ações dele ocorrem por acaso? Tem dois pontos. Se ele é bom, ele é bom. Se ele comete algum equívoco, é porque a natureza dele ainda não estava 100% desenvolvida no bem. Porque o que nós vamos aprender aqui é que a palavra-chave de hoje é conhecimento. Então eu ganho conhecimento do bem. A partir da hora que realmente eu entendi o bem, eu não consigo mais fazer o mal. Porque eu já entendi. O que acontece é que a gente acha que entendeu o bem. Então conhecer a lei de Deus é realmente estar vivendo ela. É aí que é o segredo. Então ele está falando, olha, eu vou dar missões ou tarefas para vocês até vocês aprenderem como que vocês conseguem estar alinhados com a lei divina, que é só o bem. É segunda ordem para cima, chegando à primeira. Então não tem como falar assim, não, eu era um espírito bom e fiz o mal. É que na verdade ainda não era bom. Tinha bastante características do bem, mas não era forjado ainda o bem. A gente vai avançar nela também. Essa parte é curiosa assim, mas Kardec vai trabalhando todas essas partes, né? Então, outros só a suportam murmurando. E assim, por sua culpa... Então, de quem é a culpa de não avançar tão depressa? Nós. Permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A lei de Deus fala que nós vamos experimentar uma felicidade. Por que eu não estou experimentando? Porque nós estamos reclamando, nós estamos murmurando, nós estamos, por culpa nossa, nos afastando do caminho do bem.
da lei de Deus. Até aqui tudo bem? Então a gente... Isso quer dizer que o espírito que já conhece bem, mesmo ele sendo introduzido numa nova vida, num ambiente ruim, ele vai ser testado, mas ele não vai cair. Não vai cair. Se ele já aprendeu, não. Agora não vamos... Não aprendemos. Não aprendemos. Esse é o nosso problema. Eu achei que eu estava caminhando. Ó, não, a gente está caminhando, mas Mas a passos lentos. progressiva. Olha que beleza que os Espíritos deram pra gente. Assim, mas você não avançou nada, avancei progressivamente. Mas você na minha frente. Você quer fazer um teste? Vamos lá, ó. Você testa de paciência. Você imagina para os Espíritos Superiores vendo a gente, meu pai amado, de novo não. De novo, não. Outro dia ele contou a história dele lá no grupo, na aula de terça-feira. Ele recebeu muita coisa assim. Não, com certeza. Olha tá julgando. Ó, tem hora que os Espíritos não vão querer aprender, com aquela tarefa não está aprendendo, fala assim, quer saber? Eu vou mandar uma tarefinha mais pesada ali para ver se o aluno... Não, isso é verdade. É verdade. Qual passo que você deu pra frente? É, Até por eu estar aqui, é um passo. exatamente. É muito. Então, às vezes é por merecimento, sim, mas às vezes é para a gente despertar para as novas tarefas. E foi o que aconteceu. Com certeza. Nessa questão aqui sobre o bem e o mal, ó, então a gente está trabalhando entre o bem e o mal. Vamos lembrar disso. Eu entender, ganhar conhecimento do bem. Né? Questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Poderíamos imaginar que se não tivesse o mal, estava tudo mais simples. Deus faz tudo bonitinho, só o bem, não tem como a gente errar, não tem como a gente sair. Deus não nos dá as tarefinhas, não tem porquê. Deus já cria a gente bonitinho, anjos, né? Não é assim, né? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Então, olha o que Kardec está perguntando. Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Mas é curioso. É muito, né? A gente é pior. E aí os Espíritos voltaram a dizer para ele, ó, já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Como quer dizer? Deus não tem nada com isso. Se está nessa condição é porque vocês chegaram aí, né? Deus deixa que o homem escolha o caminho. Então nós somos guiados pelas nossas escolhas. Mesmo que a gente não saiba. Uma criança também escolhe. Ela não sabe. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Mais longa será a sua peregrinação. Então, se ele erra a escolha, escolhe o mal, o caminho é mais longo, vai ter que corrigir, vai ter que voltar e tudo mais. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Então, se fosse tudo plano, eu não sabia que eu poderia subir e descer. É preciso ter situações para eu aprender que é possível, né? Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência e, para isso, que conheça o bem ou o mal. Então, o bem e o mal acontecem pelas escolhas que nós vamos fazendo. Mas, na consequência disso, é eu ganhar a experiência da situação. É o que ele colocou. É preciso que o espírito ganhe experiência. Por isso que a gente está passando porque a gente está passando. Para ganhar experiência. Podemos avançar? Então, na mesma questão, Kardec vai querer fazer uma comparação com o mundo nosso, com a realidade nossa, para ver se realmente ele entendeu o que os espíritos queriam dizer. Segundo o que acabais de dizer, ou seja, referente à resposta que vocês acabaram de dar, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes,
só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem como percorrerem as diversas fases da vida. Então está dizendo, olha, o espírito lá no início é como a criança que precisa passar por diversas fases de conhecimento. Então a gente percebe que os espíritos fizeram assim, ó, Kardec entendeu dessa forma, fazendo analogia com uma criança. Então daqui para frente, toda vez que eles precisarem dar um exemplo, o que eles vão fazer? Eles voltam na criança. Então ele perguntou, podemos imaginar que lá na origem o espírito é como uma criança, que não tem experiência nenhuma, e está dependendo 100% de tudo, né? Então vamos lá. Não estamos falando de inocência, porque a criança a gente acha que é inocente. Não, nós estamos falando de não ter condição de nada, né? Então vamos lá. Ó. Sim, a comparação é boa. Eles aprovaram a analogia que Kardec colocou. Então por isso daqui para frente eles vão usar, tá? A criança rebelde, o que é uma criança rebelde, gente? Vamos olhar para a gente na vida e vamos tentar responder o que é a criança rebelde aqui. Danada, teimosa, desobediente, resistente ao aprendizado. O que mais, gente? Furiosa. Quer fazer conforme a vontade dela. Então não aceita a moralidade que muitas vezes um professor, um pai ou a vida quer colocar para ela. Então é esse o perfil de criança ou de espírito que eles estão dizendo aqui, porque agora eles começaram a responder sobre o espírito, mas colocando a analogia da criança. A criança rebelde, ou espírito rebelde, se conserva ignorante e imperfeita. O que é se conservar? Se manter. Então, se eu continuar rebelde, eu vou continuar do jeito que eu estou. Ignorante e imperfeito. Eu vou retardar o meu conhecimento, a minha condição de aprendizado. Então, se eu me manter dessa forma diante da vida, eu não vou conseguir ganhar conhecimento. Que é uma escolha. Que é uma escolha. Como uma criança na escola. Ela pode não ganhar o conhecimento lá. Aprontar tudo, querer pular, fugir da escola. É uma escolha. Seu aproveitamento depende, ó a palavrinha mágica dos espíritos, ó. Então Deus não está impondo aproveitamento a ninguém. A experiência, o aprendizado, o aproveitamento das situações vai depender de como nós estamos mergulhados nisso. Nós estamos falando que a gente às vezes vai lendo questões aqui que há 10 anos nós lemos só por ler superficial e não conseguimos extrair. Agora a gente volta, a gente lê as questões e a gente consegue aprofundar um pouco mais. É a mesma questão do Livro dos Espíritos, por exemplo. A vida também é assim. Tem crianças, então, tem espíritos que tiram só a superficialidade da experiência, tem espíritos que mergulham na experiência e tiram tudo que pode de aprendizado daquilo. Então vamos lá, seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. O que é uma criança dócil, gente? Que aceita as lições, as orientações, não é? Amorosa, que respeita a hierarquia, que busca desenvolver a moral. A Cidinha está lembrando como que a humanidade está. Então o problema não está numa criação desigual. Deus não criou ninguém desigual. Está na maneira como nós vamos nos tornando diante das tarefas que vai dar. Porque eu tenho diversos alunos numa sala de aula e você tem os rebeldes e tem os dóceis. Você tem na mesma família 2 filhos, às vezes gêmeos. Um é mais rebelde e o outro é mais dócil. O problema foi a mãe? Não, não foi. Considerando, é Deus que fez essa desigualdade? Não. É a maneira como a gente vai aproveitando as missões que eles vão nos dando. Tá?
Pode. Voltando na questão, só para um entendimento rápido, que a gente não, né, os espíritos nasceram puros e ignorantes, né? E foi passado um conhecimento, uma missão, automaticamente, como você disse, né? A gente sabe que também Deus dá algum suplemento ali, caso a gente não puder executar a missão de uma forma adequada, perfeita, como podemos dizer assim, né? Porém, como nasceu todos iguais, né? Foi dada a missão. Em que momento que um fez melhor do que o outro? Porque daí não tem nasceram tudo ignorante, cada um zero. Vou te dar um exemplo. Você vai aprender a andar de bicicleta. Não necessariamente, é a mesma resposta. Não necessariamente eu posso cair de bicicleta para aprender. Posso? Posso. Não necessariamente porque você caiu de bicicleta, eu, Leonardo, preciso cair de bicicleta para andar, para aprender a andar de bicicleta. Então não tem a hora que se desviou ou não. O livre-arbítrio é a palavra disso. Então nós vamos ganhando experiência. Então a gente fala assim, olha, eu aprendi a andar de bicicleta. Então hoje eu quero andar de bicicleta. Tá bom, você teve o livre-arbítrio, você teve a escolha, que a palavra mágica é a escolha. A partir dali você vai escolhendo o que você acha que é certo ou errado. Porque se eu tiver Deus só direcionando, aqui é o caminho certo, aqui é o caminho certo, e eu não dar opção para eu ir para o mal, eu não tenho escolha. Não é escolha, é uma imposição. Só que aí eu vou chegar no final do caminho, eu não sei, se eu te soltar, você não volta correndo lá pro mal. Porque você não aprendeu. Você foi imposto a isso. Então, quando a gente olha para o exemplo, chega aqui, você pode ser uma pessoa totalmente dócil, ou você pode ser, aqui, falando daqui, você chegou hoje para o estudo do livro, você pode ser uma pessoa totalmente dócil, ou você pode ser uma pessoa totalmente rebelde. Não concordar com nada. Olhando na lei de sociedade, que a gente tem que olhar aí na conversa, pode ser que a gente entre aqui rebelde com todo mundo, então a gente também não está aprendendo, porque aqui a gente está num grupo. Então a gente tem várias missõezinhas ao longo do caminho. Então você chegou, você cumprimentou, você foi dócil, você veio aqui, conversou, ganhou experiência. Então a gente vai, desse formato que a gente vai aprendendo a escolher. Pô, foi legal, eu vim aqui, cumprimentei todo mundo. Estou dando um exemplo muito superficial. Vim aqui, falei com o SAMU, conversei com o SAMU, trocamos experiência, foi legal. Eu aprendi que isso aqui é legal. Próxima vez eu faço desse jeito, porque eu aprendi que eu ganhei experiência com isso. Pode ser dócil aqui e rebelde. Pode ser dócil aqui e rebelde lá. Porque nessa missãozinha, nessa folhinha de prova que Deus deu, nós tiramos 10. Educação física é 10, né? Mas aí quando entra o português, a matemática, aí começa. Então tem várias liçõezinhas que a gente vai aprendendo, sabe? Então, é dessa forma. Eu adoro história e... Então é 10 em história. Desde sempre, desde criança. Sei lá, você gosta de desenho, isso já é coisa que já vem comigo. Bem lá na frente, nós vamos ter as ideias inatas, né? Que é aquilo que a gente já traz com a gente, que aí tem algumas explicações. Porque às vezes você vê gêmeos que um adora jogar futebol e o o outro adora não. ficar sentado o dia inteiro desenhando. Mas mesmo se a gente for olhar para projetos de vida, que é o que você está falando mesmo, a gente sabe que cada um tem um projeto de vida. Né? Tem gente que fala, não, meu projeto de vida é construir uma família. Tem gente que fala, não, meu projeto de vida é profissionalmente. Eu estou falando em questão, mas se a gente olha nas tarefas que Deus vai nos trazendo, um irmão gêmeo, ele não é alguém que foi criado na mesma esteira de produção, não. Então eles trazem ali diversas experiências diferentes. E o espírito é individual. Não é porque ele está junto que agora a missão deles, as tarefas são juntas. Tá bom, eles vão ter que conviver, vão ter que aprender, mas cada um tem um aprendizado. Às vezes tem um que tem a função de irritar, porque o outro tem que aprender a ter paciência. E vice-versa. Então não são gêmeos desde sempre. Não são gêmeos, não. Não, de maneira... muitos eram inimigos, inclusive. Isso aqui tem essa Isso do rebelde é importante também. Sim, muito importante. Ele faz mexer o quê? Ele faz
Muito. Não é verdade? Faz parte, até nisso Deus foi Se não tivesse o rebelde, não tem como eu nessa vez se eu estou aprendendo ou não. É culpa do rebelde que a gente está onde a gente está. Entendeu? Senão não teria nada. Então, ó, seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Então, não depende de Deus, depende da maneira como a gente está realmente vivendo aquela experiência. Aí, como Kardec comparou com uma criança humana, né? Então eles estão trazendo, ó, mas a vida do homem tem termo, a vida do homem tem um fim. Então a gente olha e sabe, olha, ele vai crescer, vai aprender o que der para aprender, depois vai desencarnar e acabou. Fica para a próxima. Não tem como aquela vida, naquela condição, voltar. Não, vou voltar igualzinho, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com o mesmo irmão, com a mesma situação, com a mesma lição. Não, já passou, o tempo passou. Não tem como eu voltar ao ano que eu nasci. Não, já passou. Então está dizendo assim, ó, a vida do homem tem um fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então nós vamos ter vidas materiais infinitas, contínuas. O que ele está dizendo aqui? O que você não aprendeu, você vai ficar até aprender. Não tem como pular a vida e fica tranquilo. Então assim, gente, fica tranquilo. Dá uma esperança pra gente. Porque a gente não vai para o inferno. Não vai para o inferno. Tá tudo certo. Só que ele fala, filho, fica tranquilo. Não tem limite de vida. Até cansar. Porque se o objetivo, só que a recuperação na escola, pode ser que eu desista, não quero mais isso não, pode ser que eu desencarne, acabou. Ele está falando, aqui não tem isso não. Filho, o projeto é chegar à perfeição. Você tem quantas vidas você quiser para aprender, fica em paz, só que você tem que chegar aqui. Será que vai chegar uma hora que a gente vai falar, pelo amor de Deus, não aguento mais, a gente vai falar, não aguento mais isso, viver isso de novo, viver isso de novo. Será que nós estamos vivendo agora? Não aguento mais esse mundo maluco, não aguento mais essas pessoas malucas, não aguento mais... Será que não é? Eu não estou aguentando mais. Só que não tem fim. Enquanto a gente não aprender, então aí eu vou olhar para esse mundo maluco, eu vou precisar aprender a lidar com esse mundo maluco. Alguns pode vir sempre repetindo coisas erradas, coisas ruins, que em algum momento tem que ter alguma intervenção? Tem. Tem. Deixa eu ajudar esse rapaz que não está dando certo. Tem. Ele vai levar, ele vai trazer. Você tem, mas aí ele te coloca numa situação que você não tem muita escolha. Um exemplo, vamos supor que você seja muito ruim, né? Às vezes, não muito ruim, assim, você não está avançando conforme você deveria estar avançando. Se eu te coloco, eu não, né, mas Deus, se eu te coloco num mundinho bem atrasado, você vai ter que olhar para tudo aquilo e falar, meu Deus, eu não quero voltar ao estado que eles estão, mas se eu ajudar eles a subirem um pouco, então aí você começa a ter que mudar. Então tem hora que você é colocado em situações que aí você vai ser obrigado a um chacoalhão. Também podemos pensar numa outra situação, a gente vem com uma dificuldade, uma limitação muito grande, aí vai ter que aprender com aquilo. Né? Com as limitações a gente aprende muito, né? Uma restrição de alguma coisa. Então sim, tem hora que a gente vem colocar em algumas situações para a gente poder despertar. Né? Não tem condição nenhuma de assim, ó, ele está nessa condição porque fez isso. Não existe isso, tá? Ah, a pessoa nasceu sem braço porque ele cortou um braço do outro na outra vida. Esquece isso. Não tem isso, tá? Mas se a gente for pensar assim, a pessoa, de repente, ele ficou num estado na cama, no leito, não consegue se movimentar, não consegue nada. O aprendizado que ele vai ter ali é um negócio absurdo. Então, são algumas imposições que às vezes são colocadas, mas que não são castigo. São experiências. É que às vezes a gente olha pelo olhar mundano e parece ser um desafio estar numa situação. E é realmente, lógico. Mas pela pedagogia divina, não. É um aprendizado que precisaria. Aí numa próxima oportunidade, fala, pô, vou valorizar a vida porque... né, eu não consegui nem viver direito ela, a última experiência, né? Então vou valorizar a próxima, por exemplo. Além de você não viver, você limitou
boas pessoas ao redor. Também. Mas aí as pessoas que estão ao redor, geralmente, é para o aprendizado junto. Sempre é um aprendizado, entendeu? Nessa fase que a gente está, sempre é aprendizado. Sempre. É aprender a tirar a experiência disso. Ô, Léo, nisso ainda não tem essa questão de tirar o seu livre-arbítrio, porque por mais que seja um empurrãozinho ali para te despertar para a consciência, você pode passar por isso e aprender, ou você pode passar e ficar revoltado. Sim. Você tem escolha, mesmo que todo o entorno te empurre para ir para frente, né? Perfeito. Exatamente. Temos uma colocação. Eu vivi a vida toda, nunca quis depender de nada e nem de ninguém. Queria depender dos meus braços. Até que um dia fui parar na cama, fiquei lá bastante tempo. E dependia até para ir no banheiro, dependia da minha mulher. Então eu sei o que está falando nesse ponto. E aí não é embora seja um sofrimento, não é um sofrimento. É um aprendizado, porque vai trabalhar a nossa humildade, tudo, né? Vai mexer dentro de nós, né? E toda transformação é íntima. Então, às vezes, num pequeno desajuste, a lição é grandiosa, né? Mas em nenhum momento se revoltou. Porque já estava, você viu, ele já não está mais rebelde, já está dócil. Nem se revoltou, nem contra ninguém, nem contra nada. É que ele lembrou da questão 115A, que ele, na outra encarnação ele estudou. Lá dentro estava meio inata ainda essa ideia. Ó, então eu trouxe para a gente ver essa questão 189, ó, porque a gente falou de felicidade eterna, né? Então Kardec perguntou, desde o início da sua formação, ou seja, desde a origem, goza ou experimenta o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e dos seus atos. A inteligência só pouco a pouco desenvolve. O que a Naira trouxe pra gente, daquela ideia de que só pouco a pouco a gente vai experimentar. Às vezes é muito instinto. Então no começo é muito o instinto que está agindo. Eu não estou nem conseguindo pensar, raciocinar, entender. É o instinto que vai muitas vezes me derrubando, até a gente aprender. Pouco a pouco a inteligência vai desenvolvendo e eu vou ganhando em conhecimento do que é bom, do que é mal. Depois a moral vai vindo, tem essa parte, lembra? Tem a inteligência e a moral ainda. Quando você fala dessa inteligência, praticamente é da inteligência A compreensão do bem. emocional. Não, de conhecimento das coisas. Das leis, de todas as coisas, né? Não só a questão mundana, né? Dá para comparar com os homens das cavernas, por exemplo? Que aí se come... Pode, vai, os iniciais. Até chegar onde a gente chegou. A gente vive bem mais no instinto, depois a gente cai pelas sensações, depois a gente vai para os sentimentos, né? Sentimento, estou falando de Jesus, né? Estou falando de primeira ordem, né? A gente acha que a gente tem sentimento, a gente tem sensações, né? Ainda buscando uma contrapartida, né? Então são as sensações, sempre está buscando uma contrapartida. Se eu busco uma contrapartida, egoísmo ou interesse pessoal. Sentimento verdadeiro é total desinteresse. Então a gente vem do instinto, sensação, sentimento. Vamos avançar mais uma? Vamos? Vamos? Então vamos. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, ou seja, vão ser ignorantes para sempre. Não vai ganhar conhecimento nunca, não vai aprender nunca, não vai sair da rebeldia nunca. Será? Não. Certeza que não. Chegar uma hora, alguém vai chegar e vai estar assim, acabou, Se o objetivo do projeto Nós Espíritos é chegar à perfeição, se esse projeto morrer no meio do caminho, Deus errou. Então vamos voltar. Haverá espíritos que se conservarão eternamente, para sempre, eternamente nas ordens inferiores. Então lembra de novo daquela escala.
O bendito não sai da classe 9, 10 lá. Tá igual a gente, não sai de jeito nenhum dali. Tem algum que não vai sair dali? Não, mas aí você respondeu anteriormente. Se insiste, alguém vai interferir. Você tem que evoluir. Alguma situação vai surgir para que mude aquele quadro. Então você já respondeu. Você vai ter que... Eu vou te ajudar, mas você tem que sair daqui. Então vamos lá. Ó. A resposta poderia ser só essa. Não. Ninguém vai ficar na parte nos inferiores. Pronto. Mas aí os espíritos vêm e trazem um complemento valioso, né? Então todos, sem exceção, todos se tornarão perfeitos, ou seja, alcançarão um dia essa perfeição. Um dia. Pode ser que demore muito, tá? Então ele está baseando... Então ele está se baseando na questão anterior, que a missão do espírito é chegar à perfeição, certo? Se assim é, então ninguém vai ficar eternamente em inferioridade. Mudam de ordem, então ordem, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Mudam de ordem, mas demoradamente, lentamente. Então tem gente que vai ser mais rápido, tem gente que vai ser mais devagar, mas mesmo que é mais rápido, é lentamente, não é? Porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seu filho para sempre. Então, Deus a todo instante vai enviar tarefas para retirar aquele espírito da condição que ele está. Porque senão Deus estaria abandonando aquele espírito naquela condição. Então ele está trazendo, olha, nunca que na bondade, na justiça divina, ele abandonaria o espírito naquela condição. De maneira nenhuma. E aí ele faz uma pergunta para responder a própria pergunta a nós, de Kardec. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então aqui ele está condenando, ele está trazendo de novo a condenação da doutrina que condena o espírito a uma única encarnação e que ele vai direto ao inferno, a uma condenação eterna. Se eu imaginar isso, eu estou imaginando que esse espírito ele não teve a oportunidade de mudança. É tão maluco a gente pensar nisso, que o espírito teria só uma encarnação e que ele seria condenado àquele estado que ele está. É muito maluco. Eu já falei aqui no estudo, mas lembrando o céu e o inferno. Kardec vai falar assim lá num caso, né? Fazendo a comparação. Imagina um jovem que aos 20 anos se rebelou e foi viver uma vida totalmente desregrada, praticando o mal. E ele desencarna. Ele iria para o inferno. Só que se de repente ele não desencarnasse com 20 anos, e lá pelos 30, 40, ele despertasse, mudasse a sua natureza, se entregasse ao bem, e a gente vê muito isso, e ele desencarnasse fazendo bem, na ideia dessa destinação eterna, ele iria para o céu. Quer dizer, o mesmo espírito, só porque ele viveu menos tempo, ele foi para o inferno. Seria muito... E vice-versa. Então seria muito mais fácil, até os 20 anos, eu fazer só o bem e aí vamos embora. Pronto. Então a gente começa a entender que a progressão desde a origem faz todo sentido, porque senão a gente quebra justamente uma das qualidades divinas, que é a bondade, a justiça de Deus. Então ele faz uma pergunta, olha para vocês como pais, se vocês fariam isso também com o filho. Se o filho que está tendo dificuldade de aprender, se vocês vão abandonar ele ou se vocês vão achar outros métodos dele aprender. E aí não estamos falando só da questão da educação na escola. Nós estamos falando, vamos pensar na moral mesmo. Então basta a gente olhar para nós, somos tão imperfeitos, que dirá Deus que está trabalhando todo esse projeto de a gente chegar a um estado de felicidade. A Tá? gente cresce ouvindo isso, de
punições. Que o suicida vai ficar num lugar escuro, solitário, eternamente sofrendo, não tem outra chance. Não... A nossa crença é baseada nisso, né? Por isso que eu disse que a gente vai tomar um cuidado até quando a gente pensa muito, quando a gente vai buscar dentro da codificação, a gente não encontra o termo umbral. Então a gente vai tomar um cuidado, porque nós espíritas somos doidinhos para achar um inferno. Porque o céu... Não, é porque o céu é muito difícil de a gente se imaginar indo para o céu. É uma realidade. Vamos pensar que fosse o céu e o inferno. A gente ia para onde? Tranquilamente para o inferno. Só tem duas opções. Nós estamos muito longe de ser um santo. Não tem como. Então assim, obviamente a gente já ia para o inferno. Eu vou tentar cair num purgatório, ver se de repente... Mas a ideia nossa já era essa. Eu não sei como a gente, quando a gente está numa doutrina dessa, como a gente tem a ideia de repente ir para um céu. Para mim é muito distante eu indo para um céu. Então nós espíritas, nós ainda vivemos nisso. Onde a gente quer ir? Não, eu vou desencarnar sim, eu vou passar no umbral, tomara que eu não fique muito tempo lá no inferno. Então vamos pensar que não existe umbral. A gente já está vivendo ele, gente. A condição de purgatório, lá no céu e inferno, Kardec fala isso. Purgatório é o que nós estamos vivendo agora. É a oportunidade de desfazer os equívocos nossos. Nós estamos falando aqui na lição, é lá na origem, nós estamos muito à frente. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente ainda vive essa crença, nós espíritas, muito de um local físico depois da morte. E não é isso. Tá? Então, Kardec traz muito bem lá no céu e inferno. Se você quiser pensar na existência, céu não existe, inferno não existe. Ele fala, porque a partir do momento que começamos a desbravar o universo, o cima desapareceu, porque a gente não sabe nem qual é o limite mais do cima. E o inferno também embaixo, a mesma coisa. Pior ainda porque tem o processo de a Terra vira daqui e de lá, quer dizer, que horas que um está em cima, que horas um está embaixo. Que horas eu tenho que morrer para ir para onde? Né? E aí ele vai falar, e o purgatório, né? Não tem sentido, meio do caminho para ir aonde? Então o purgatório que a gente está vivendo agora mesmo. Tá? Então não tem essa ideia de umbral, nós precisamos tomar um cuidado, porque a gente está vibrando na ideia de ir para um local físico. A nossa mente vai condicionar isso. E desencarnando, nós vamos ficar presos no local que a gente imaginar. Tudo é mental. Não. Tá? Porque não adianta você chegar e falar, não quero aqui e vou lá. Não é assim que funciona. Então, olha essa questão. Eu não pus aí, mas eu vou ler para vocês. A questão 1004. Se vocês quiserem ir lá na questão 1004, ó. Duração das penas futuras. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Qual é a duração do sofrimento daquele que tem violado a lei de Deus? Daquele que não tem agido com o bem? Que é o que nós estamos falando exatamente agora. Qual a duração desse sofrimento? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que eles gaste se melhorando. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, quanto tempo vai demorar esse sofrimento? Quanto tempo vai demorar para eu encontrar felicidade? Tanto faz encarnado ou desencarnado aqui. Vai depender do estado de sofrimento, nós estamos sofrendo, nós não estamos percebendo. Porque existe uma felicidade muito maior, que a gente ainda não conhece. Mas se a gente fosse pensar no tempo das cavernas, por exemplo, eu, Leonardo, não queria estar naquele tempo. Então eu olho para eles e acho que lá é um sofrimento danado, não conhecer nada. Imagina para frente. Então, quanto tempo? Ele está colocando, quanto tempo vai demorar esse sofrimento que a gente está vivendo? Muitas vezes culposo por aquilo que nós estamos
errando, violando a lei de Deus. Então, existe um sofrimento, existe um local que eu vou ficar preso para aprender? Os Espíritos disseram, não, é só você melhorar, é só você progredir, é só você avançar, é só você mudar o seu estado, a sua natureza. O estado de espírito. Certo? Vamos parar por aqui? Vamos. A gente começa da 117 semana que vem. Tá bom?